Olá, eu sou a professora Adriana, professora de língua portuguesa, e hoje vamos dar prosseguimento aos nossos estudos gramaticais, estudando a concordância verbal. Como o próprio nome diz, concordância verbal nada mais é o verbo concordando com o sujeito, em número e pessoa. Para descobrirmos quem é o sujeito, devemos perguntar quem é o verbo. Ao perguntarmos quem é o verbo, descobrimos se o sujeito é simples, composto, oculto, determinado ou inexistente. A partir disso, flexionamos o verbo. O sujeito é simples quando ele possui apenas um núcleo, uma palavra importante. O sujeito composto, mais de um. O sujeito oculto, quando não conseguimos detectar na frase, mas está implícito no verbo. E o sujeito indeterminado, quando não sabemos quem é, não aparece na frase nenhuma pista. E o sujeito inexistente, quando os verbos indicam ações da natureza, fenômenos da natureza, ou mesmo verbos impessoais. Devemos saber o que é flexão em número e pessoa. Quando digo número, estou dizendo singular ou plural. Pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira do singular, ou primeira e segunda do plural. Primeira do singular, eu. Plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Plural, eles ou elas. Vamos ver agora o primeiro caso, o sujeito simples. Verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa se ele estiver anteposto ou mesmo posposto ao sujeito. Exemplo. Tu a expulsarias de casa? Pergunte ao verbo, quem expulsarias de casa? O próprio verbo diz o sujeito. Tu é a segunda pessoa do singular e o verbo deve ser conjugado da mesma forma. Desapareceram no meio da mata os fugitivos. Quem desapareceram na mata? Os fugitivos. Fugitivos está no plural e o verbo também deve estar. É claro que quando você escreve ou fala, você deve observar, além de saber se o verbo está no singular ou no plural, é importante observarmos o tempo verbal. Neste caso, desapareceram está no pretérito perfeito, ou seja, passado simples. Termina em irã, em an, né? E aqui, tu expulsarias de casa, o verbo está no futuro pretérito. Então, a concordância verbal, ela tem que observar não só os tipos de sujeito, né, como número e pessoa, mas também o tempo verbal. Em que tempo o verbo foi conjugado. Vamos ver agora no caso de sujeito composto. Como nós vimos, o sujeito composto, ele é realizado a partir de mais de um núcleo. E neste caso, o verbo deve ir para o plural. Vamos ver aqui, olha. Homens e mulheres sempre tiveram atritos. Quem sempre tiveram atritos? Homens e mulheres. Eu tenho um sujeito composto, dois núcleos, por isso o verbo está no plural. Mas mesmo que esse sujeito composto não fosse realizado por S, no final, também o verbo ficaria no plural. Se eu tivesse a frase homem e mulher sempre tiveram atritos. Por quê? São dois núcleos, verbo no plural. Frase de baixo. Nesta casa, lâmpadas e abajures sempre estão acesos. Quem sempre estão acesos? Lâmpadas e abajures. Sujeito composto, são duas espécies, isso o verbo no plural. Muito bem, nesses dois casos, os sujeitos apareceram antes do verbo. Agora nós vamos estudar um caso onde o sujeito composto ele está posposto ao verbo. Neste caso, a regra diz que a concordância ela é atrativa
ou seja, pode ser aceitável. Vamos ver o caso aqui. Eu e minha irmã fomos. Quem fomos? Eu e minha irmã. Só que, se você observar, a regra diz que você pode colocar fomos, eu e minha irmã, concordar com nós, né? Porque eu e minha irmã somos nós. Ou fui, que o fui está concordando com a primeira pessoa aqui, que é o eu, para dar essa concordância atrativa. Então, isso pode acontecer quando o sujeito estiver posposto. Outro caso. Admite-se também o verbo no singular quando o sujeito composto for realizado por sinônimos, ou seja, palavras com o mesmo significado. Exemplo, a sinceridade e a franqueza é uma virtude rara. Quem são virtudes raras? Sinceridade e franqueza. Você poderia pôr no plural, mas é mais importante você deixar no singular, porque você quer dizer que sinceridade e franqueza significam a mesma coisa, por isso o verbo no singular. Se os núcleos aparecerem em sequência gradativa, quando vai aumentando, exemplo, a falta de companhia, a solidão, a angústia, levou ao bar e embriagou-se. Veja, falta de companhia, solidão e angústia é um único sentimento. São sentimentos da mesma espécie, então eu poderia deixar no singular. Mas não estaria errado deixar no plural se eu quisesse dizer que são coisas diferentes porque têm intensidades maiores. No terceiro caso, se o sujeito composto tiver núcleos que se referem à mesma pessoa ou coisa, você pode deixar no singular. Exemplo, o cidadão brasileiro, o eleitor, espera leis sociais mais justas. Veja que cidadão brasileiro e eleitor também significam a mesma coisa. Por isso, o verbo no singular. Se os núcleos do sujeito composto aparecerem resumidos pelo pronome indefinido, como tudo, nada, ninguém, alguém, neste caso, o verbo tem que ficar no singular. Exemplo, papel, caneta, lápis, borracha, tudo era instrumento de trabalho. Veja que a palavra tudo resume o que foi dito antes, por isso o verbo no singular. Agora vamos partir para um outro tipo de sujeito, o sujeito coletivo. O que é um sujeito coletivo? O sujeito coletivo ele é representado por um substantivo, é nome de seres, né? Coletivo, que representa uma comunidade, uma coletividade. Quando isso acontecer, devemos observar. Se o coletivo estiver sozinho, geralmente verbo no singular, a não ser que esse coletivo apareça no plural também. Aí o verbo vai para o plural. Vamos ver o exemplo? O cardume escapou da rede. Quem escapou da rede? O cardume. Eu sei que cardume são vários peixes, mas a palavra cardume já resume tudo isso e está no singular. Então o verbo deve ficar no singular também. Agora, se o coletivo estiver no plural, como os cardumes, quer dizer, várias espécies de peixes, aí o verbo vai para o plural também para concordar. Atenção! Muitas vezes o coletivo pode vir acompanhado de um adjunto adnominal. O que seria um adjunto adnominal? Um especificativo, dizendo cardume do quê? Cardume de dourados, né? Quando eu especifico, eu tenho um adjunto adnominal, e aí você tem dois tipos de concordância. Ou você usa no singular para acompanhar o coletivo, ou você põe no plural para acompanhar o adjunto adnominal. Então vamos ver os exemplos aqui. Um grupo de mães acompanhou o protesto de estudantes. Quem acompanhou o protesto de estudantes? Um grupo de mães. Se eu deixar acompanhou no singular, está se referindo ao grupo. Estou dando ênfase ao coletivo. Se eu deixar no plural, acompanharam, eu estou dando ênfase para as mães.
Então, as duas formas são possíveis quando houver um coletivo, junto com a adjunta de nominal. Outra regra é quando você tem um sujeito composto pela expressão grande número de, a maioria de, a maior parte de, uma porção de. Neste caso, a preferência é no singular, mas não é errado pôr no plural quando eu tenho uma adjunta de nominal. Então vamos ver o exemplo aqui. A maior parte ficou do lado de fora. Quem ficou do lado de fora? A maior parte. Eu não especifiquei de quem, então verbo no singular. Agora, se eu disser a maior parte dos alunos, aí eu posso falar ficou do lado de fora, concordar com a maior parte, ou ficaram, concordar com alunos. Outra questão parecida é essa frase aqui. A maior parte dos pesquisadores precisa de verbas, precisa para concordar com a maior parte, ou eu posso dizer a maior parte dos professores sentem necessidade dos bons livros, sentem concordar com professores. Então, se numa prova, num teste, você tem que observar. Se o sujeito for composto por essa expressão, como a maior parte, grande número de, a maioria de, uma porção de, as duas formas são possíveis. Você deixa no singular ou no plural. Outra questão é quando o verbo ele é acompanhado da partícula se. É importante você saber que a partícula se ela pode ser uma partícula apassivadora, quando ela permite que a frase seja desdobrada e você consiga descobrir quem é o sujeito, ou quando é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, você não consegue saber quem é o sujeito. Então, o verbo fica no singular. Para tanto, é importante observar o que vem depois desse ser. Neste caso aqui, precisa-se de vendedores. Quem é que precisa dos vendedores? É alguém que eu não sei quem é. Então, o sujeito a gente chama de indeterminado, certo? Agora, como é que eu sei também que ele é indeterminado? Porque além do ser, eu venho com uma preposição logo após. Quais são as preposições? A, de, ao, em, para, com. Então, é muito importante observar o que vem logo depois do ser. Tá? Se logo depois dele vier uma preposição, pode saber que o sujeito é indeterminado e o verbo deve ficar no singular. Agora, se o ser for uma partícula passivadora, ou seja, se ele permitir o desdobramento da frase, você tem um sujeito simples. Aí, nesse caso, o verbo deve acompanhar o sujeito. Então, exemplo. Analisaram-se os planos de reforma agrária. Quem foram analisados? Os planos. Os planos está no plural, por isso que o analisaram também está. Olha o desdobramento da frase. Os planos de reforma agrária foram analisados. Então, eu tenho o sujeito. O sujeito é planos, que está no plural, por isso o verbo também deve estar no plural. Muito importante observarmos isso, principalmente, por exemplo, nas faixas, né, de vendas, por exemplo, de aluguéis também, né? Vendem-se carros. Porque carros são vendidos, então é vendem-se e não vende-se. Seria vende-se se fosse apenas um carro, mas quando é mais de um, se vendem-se carros. Alugam-se apartamentos, que são os apartamentos que são alugados. Então, toda essa questão dessa análise é importante para escrevermos corretamente. Outra coisa para observarmos são os verbos dar, bater e soar no sentido de horas. Quando isso acontecer, deve-se concordar com o número de horas. Soaram 2 horas no relógio. Deram 3 horas e ele não chegou. Veja, estou falando das horas, portanto, os verbos devem concordar. Agora, se eu disser o relógio soou 2 horas. Veja bem, estou falando que o relógio que soou, então verbo no singular.
Agora, se eu disser soaram 2 horas no relógio, então é no relógio. Portanto, o verbo deve ficar no plural. Muito importante observar essas colocações nas frases. Mesma coisa a questão do verbo faltar, sobrar e bastar. Devem concordar com o sujeito. Faltam 15 minutos para as 2 horas. Veja, faltam está no plural, porque minutos também está. Outra regra são as expressões como mais de, menos de, perto de, cerca de. Quando isso acontecer, o verbo deve concordar com o numeral. Mais de 2/3 da pescaria foram rejeitados, e são 2/3. Até o ano de 1500, cerca de 500 milhões de habitantes povoaram. 500 milhões, então, plural no verbo também. As expressões um dos que, uma das que, o verbo preferência plural, não significa que não pode ir para o singular. Era uma das que mais brincavam na escola. Brincavam para concordar com das. Eu podia falar, era uma das que mais brincava na escola também. Não estaria errado. O tradutor é um dos que menos aparecem e mais trabalham. Também não estaria errado se eu dissesse, o tradutor é um dos que menos aparece e mais trabalha. Permite-se as duas formas. Outra regra é com a expressão um ou outro. Se isso acontecer, o verbo deve ficar no singular. Hoje, um ou outro viaja a Brasília. Quer dizer, não são os dois. É um ou é outro. Por isso o verbo no singular. Agora, com a expressão um e outro, eu estou somando. Nenhum e nem outro, também estou somando. Por isso que o verbo vai para o plural. Exemplo, um e outro esculpiam a madeira da porta. Nenhum e nem outro quiseram pedir desculpas. Veja, os dois foram para o plural aqui, porque estou no sentido de soma. Também o sujeito ele pode ser representado com pronomes interrogativos. Neste caso, é importante observar se o pronome está no plural ou está no singular. E o verbo ele deve concordar exatamente observando como está esse pronome, como ele está flexionado. Então, os pronomes quais de vós, quantos de nós, alguns de nós, admitem as seguintes concordâncias. O verbo concorda com o pronome indefinido. Indefinido é alguns, muitos, né? Ou interrogativo, que é quais, quantos. Então, exemplo. Quantos de nós lutaram por dias melhores? O que eu posso fazer? Posso usar também quantos de nós lutamos por dias melhores. Então, ou você deixa no plural para concordar com quantos, ou você deixa concordando com o pronome. Isso só é possível porque o pronome anterior, né, o pronome interrogativo, está no plural. Agora, se ele estiver no singular, o verbo deve ficar no singular também. Exemplo, algum de nós telefonou à polícia. Veja, o algum está no singular. Mesmo que nós esteja no plural, o verbo deve continuar no singular. Pronomes de tratamento. O que são pronomes de tratamento? Quando eu me dirijo a alguém. Então, Vossa Excelência, você, Vossa Senhoria, Vossa Alteza. Quando eu estou me referindo a alguém, eu estou me referindo à segunda pessoa. Mas a regra diz que não importa se esteja no singular ou no plural, o verbo sempre vai ser conjugado na terceira pessoa. Singular, se o pronome estiver no singular. Terceira pessoa do plural, se estiver no plural. É o caso das frases abaixo. Vossa Excelência entrou em conflito com os parlamentares? Veja, o entrou concorda com Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento, está no singular, por isso verbo no singular. Agora, Vossas Senhorias ainda não discutiram os assuntos da pauta? Veja, Vossas Senhorias está no plural, por isso que discutiram também está.
Sujeito constituído de nomes próprios que só tem plural. Vamos observar isso. Três Lagoas há muito não progride. Três Lagoas é o nome de uma cidade, certo? É composto por um S, mas não importa, é uma cidade só. E não tem as Três Lagoas, como acontece com os Estados Unidos. Quando tem um artigo na frente, o verbo deve ir para o plural. Se não, permanece no singular. Então, olha lá, Três Lagoas não progride. Agora, os Estados Unidos vão ter que admitir. Por que vão? Porque concorda com os. Agora, se eu tivesse escrito Estados Unidos, vai que permitir, ou que admitir, no caso. É importante observar o nome próprio está acompanhado ou não do artigo. Não sei onde estão situados os Alpes. Os Alpes, olha lá, está acompanhado de artigo, por isso o verbo também. Quando se trata de nomes de obras, admite-se singular o plural. Eu posso dizer os Lusíadas é um poema, ou eu posso dizer os Lusíadas são. Os Sertões é, os Sertões são, de Euclides da Cunha. Outra forma de fazer a concordância verbal são com as pessoas diferentes, com os pronomes. Então é importante a gente observar, né? Se eu tenho a pessoa eu, certo? Mais alguém, eu e mais alguém, é sempre nós. Então, concorda-se como se fosse nós. Eu, você e eu iremos cuidar. Tu e ele é a mesma coisa que vós, segunda pessoa do plural. Agora, se os núcleos estiverem conectados por ou, você deve excluir. Ela ou ele fará. Que o ou está excluindo a ideia, um ou outro. Agora, se for na ideia de juntar, aí ficará no plural. Adeus ou rosas ficarão na memória, quer dizer, as duas coisas. Um aposto resumitivo. O aposto resumitivo ocorre quando você tem, como já foi dito anteriormente, vários substantivos resumidos por um pronome, tipo tudo, nada, ninguém. Aí o verbo deve ficar no singular. Com o verbo ser, é importante observar. O verbo ser, referindo-se a tempo e distância, concorda com a palavra seguinte. É 1 hora. São 2 horas. Depende do número de horas aí. O verbo ser também deve concordar com o predicativo. Os interessados éramos nós. Então, concorda com quem eram os interessados? Nós, né? Também, quando o predicativo é resumido pela palavra pouco, muito, bastante, o suficiente, o verbo deve ficar no singular. 2 quilos de carne é bastante. R$1 por cabeça, daqueles é pouco. O verbo ser, ora concorda com o predicativo, ora concorda com o sujeito. Exemplo. Lúcia era as alegrias da casa. Veja que aqui eu tenho o nome de uma pessoa. Então, por isso que o era concorda com Lúcia. Agora, quando você não tem uma pessoa, pode concordar com outro nome que vem depois do verbo. Minha garantia eram as joias. Então, se for um pronome pessoal, concorda-se com o pronome. Tipo de professores, sois vós. Frases iniciadas pelos interrogativos relativos como que, quem, mais o verbo ser, geralmente concordam com o pronome. Então, quem é você? Você está no singular. Quem chegou primeiro fomos nós. Então, está no singular porque concorda com quem que está no singular também. Núcleos do sujeito ligados pela preposição com, geralmente plural. O pedreiro com o marceneiro, quer dizer, os dois, não terminaram o trabalho. Mas muitas vezes pode acontecer do verbo ir para o singular quando se quer enfatizar o primeiro elemento. Mulher com filho menor, ou com os filhos menores, está faltando um S aqui, conseguiu a pensão alimentar, quer dizer, estou dando ênfase para a mulher. O verbo fazer com sentido de tempo decorrido é sempre impessoal. Então,
Faz 10 anos que ele foi para a Irlanda. Verbo fazer indicando tempo, singular. Verbo haver no sentido de existir. O verbo haver, quando ele tiver esse sentido, deve ficar no singular. Mas o verbo existir em plural. Então, exemplo. Houve boas festas no final do ano. O verbo haver está no sentido de existir, então singular. Agora, se for para o plural, vai ficar existiram boas festas no final do ano. O verbo existir tem plural. Concordância com tempos compostos. O que são tempos compostos? São mais de um verbo compondo. A gente chama de locução verbal. Então, nós temos aqui, olha, 2 verbos. Aqui também, aqui também. Quando isso acontece, você pode até ter 3 juntos, né? É importante você flexionar sempre o primeiro. Os alunos vão ter que completar o teste em 40 minutos. Vão para concordar com alunos. Aquelas pessoas teriam realizado. Quem teriam realizado? As pessoas estão no plural, também tem que estar. Os alunos estavam fazendo quando acabou a energia elétrica, fazendo um trabalho. Então o verbo fazer fica no singular, estavam, vai para o plural para concordar com alunos. Então, resumindo, o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, deve ficar no singular. Amanhã vai fazer 10 anos. Hoje deve estar fazendo 20 anos. Não importa quantos anos. Sempre no singular e os verbos que o acompanham também. Isso serve para o verbo haver também. Pronome que. Quando você tem um verbo ligado, né, ao seu sujeito pelo pronome que, você deve observar. Quando houver o que, geralmente você faz a concordância de acordo com o pronome anterior. Então, fui eu que fiz. Quem fez? Eu. Eu fiz. Então, está correto. Fomos nós que fizemos. Agora, o pronome quem, o ideal, não que esteja errado por flexionando, mas o ideal é que fique na terceira pessoa do singular. Fomos nós quem fez o trabalho, foram eles quem fez o trabalho, fui eu quem fez o trabalho. Deixa no singular para concordar com quem. Numerais representando frações, bilhões ou percentagem. Nesse caso, o verbo concorda com o numeral. 1/5 foi 1. 1/5 foi entregue. 3/5 foram entregues. 2 milhões foram gastos. Somente 2% não compareceram. Verbos que expressam fenômenos da natureza, que é aquilo que eu disse, sujeito inexistente, você deve deixar no singular, a não ser que ele esteja no sentido figurativo. Então, chovia somente aos sábados. Verbo chover fica no singular, porque indica fenômeno da natureza. Agora, se eu dissesse, choviam moedas no chão. Então, é que chove moedas, no sentido que caíram as moedas. Então, nesse caso, poderia ter plural. É o caso da frase abaixo. Os moradores trovejaram contra o prefeito. Quem trovejaram? Os moradores, quer dizer, eles ficaram bravos. Então, o verbo trovejar aqui está no sentido figurado, por isso plural. Sujeito composto por infinitivos, né? Verbos que terminam em R. Nesse caso, preferência singular. Sorrir e balançar a cabeça não resolve o problema. Então, preferência não significa que tenha que ser. O conversar e o discutir são necessários. Nesse caso, o que aconteceu? Os sujeitos foram determinados pelo artigo o conversar e o discutir, né? Então, como se fossem duas coisas diferentes. Então, por isso plural. Rir e chorar fazem parte da vida. São verbos antônimos, né? E por isso o outro verbo deve vir no plural também. Quando o sujeito é formado por uma oração, ou seja, uma frase com verbo, a concordância se faz no singular. Não adianta vocês ficarem na fila do leite. Olha, não adianta aqui. É um verbo, né? Adiantar. Então tem que ficar no singular. Decidiu-se todos saírem mais cedo. Então, nesse caso, uma oração. Portanto, terminamos a aula de concordância verbal. Para entender, é necessário fazer muitos exercícios e observar caso a caso.
Até mais.